Quando eu contemplo os céus, obra das tuas mãos, é óbvio que ao contemplar uma grande obra de arte, nós perguntamos: quem foi esse artista? Os céus proclamam a glória de Deus. Sem voz, eles anunciam: Deus é. O nosso Deus criou todas as coisas. Bom dia, graça e paz. Mais uma vez a gente continua aqui no Salmo 53. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Ou seja, hoje nós ouvimos que crer em Deus é tolice, que a ciência vai dizer que Deus não existe. Mentira, não diz isso. Pelo contrário, a ciência verdadeira só aponta mais na direção de Gênesis. No princípio, Deus. E é sobre isso que a gente quer falar mais uma vez. E falando a partir da natureza. Da natureza. E hoje eu quero falar como que a ordem da criação, como que ela remete para um ser inteligente. Somente um ser inteligente poderia ter criado algo tão complexo e organizado. Platão e Aristóteles, eles não criam na Bíblia, eles não eram cristãos, nem poderiam ser, mas eles acreditavam em Deus, por conta da ordem do universo. Aristóteles falava do motor primordial, que era a causa de todas as outras causas. Mas lembra ontem eu falei para vocês do Big Bang? Um ponto do tamanho da cabeça de um alfinete, nele estava contido energia, matéria, tempo e espaço. Isso se expandiu, explodiu e tudo caiu no devido lugar, por meio de uma explosão. O cientista Marcos Eberlin, um abraço meu amigo Marcos Eberlin, ele disse o seguinte, resumindo a teoria do Big Bang: o nada, para nada, por nada, pega o nada e faz o tudo. Uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio contra o nada reorganiza-se e forma estrelas, planetas, o sistema solar extremamente sincronizado, uma Terra exatamente na distância correta do Sol, um Sol que emite luz 99% no visível e 1% de ultravioleta para matar as bactérias. Mas há muita ultravioleta, então temos uma camada de ozônio. E aí coloca uma lua do lado. Naturalistas dizem que um astro colidiu com a Terra e glupt, formou uma lua. Mas a Lua tem o diâmetro certo, a distância certa, a gravidade certa para inclinar a Terra em 23 graus, não 22, não 24. E aí temos as estações, a Lua cria as marés, enfim, tudo isso nos mínimos detalhes, por acaso. Forças motivados pelo quê? Pelo nada. Tudo veio do nada. Pense, por exemplo, no Sol. Aproxime um pouco, todo mundo morre queimado. Distancie, todo mundo morre congelado. Aumente ou diminua o Sol, não tem vida na Terra. A Lua faz a Terra girar como um peão. É isso que provoca as estações, as marés, regula as chuvas. Aproxime a Lua, tsunami todo dia. Afaste a Lua, a água apodrece. Mas tudo isso foi por acaso. No devido lugar, com o tamanho certo, na distância certa, tudo foi acidente, sorte. O tamanho da Terra. Um planeta menor não teria gravidade suficiente para reter todos os gases necessários à vida. E os gases certos são o seguinte: a Terra absorve 2/3 de hidrogênio e 1/3 de oxigênio. Tudo isso na proporção certa? Acaso. Acaso. Um planeta maior haveria tanta gravidade que você morreria sufocado. Mas tudo isso, o tamanho da Terra, tudo isso, essa complexidade, reter os gases necessários na proporção certa, tudo isso, acaso. Os dias. Se os dias fossem mais longos, um calor escaldante ao meio-dia. Se fosse mais longo, o dia, um frio congelante de madrugada. Não haveria vida na Terra. Ah, mas o milagre dos bilhões de anos, né? Ah, e aí, meu amigo, peixe vira dinossauro, caos gera ordem, e vida não inteligente gera vida inteligente, e a não vida gera vida. Ah, mas isso aconteceu, essa complexidade do universo aconteceu em bilhões e bilhões de anos. Eu lhe dou todos os anos, o acaso, o vento, o calor, não farão coisas inteligentes. Uma força impessoal não vai gerar algo tão complexo como essa casa chamada universo. Dou todos os computadores e bilhões de anos, chimpanzés nunca vão fazer Shakespeare. Não precisa nem Shakespeare, não. Eles não precisam nem ter a inteligência da Dilma, nem da Dilma eles vão chegar. Nem na Dilma eles vão chegar. Pense assim, há uma casa abandonada no meio do nada. Alguém pergunta, quem a fez? Uma pessoa responde, não sabemos, pois a propriedade não está registrada no nome de ninguém, mas é óbvio que supomos que um homem inteligente a criou e a abandonou. Não sabemos por quê.
Podemos não entender como todos os processos aconteceram, mas é lógico supor que uma mente inteligente fez aquela casa. Mas eles querem que a gente acredite que ninguém fez a nossa casa, o universo, extremamente mais complexo que a minha casa. Ah, meu Deus do céu. Ninguém a fez. Essa é a explicação. Ninguém fez essa casa aí. Ela está aí há 30 anos, apenas forças da natureza, o tempo, o calor, criou o concreto, uniu as paredes. Ah, pense apenas no meu forro. Na minha casa que eu morava antigamente tinha um forro de madeira. E aí um pedreiro foi lá fazer o forro de madeira. Não é nada muito complexo, não é? Nada. Mas põe um chimpanzé para fazer. Não vai fazer. Não vai fazer. Por mais que seja simples, é necessário inteligência para calcular, para somar. Você imagina que eu dissesse que aquela madeira encaixou uma na outra. Fruto do acaso. Fruto do acaso. Na metragem certa, tudo caiu ali, ó, encaixadinho. Porque isso que é o mundo, o universo, o nosso sistema solar, o Sol, a Lua, encaixadinho, no lugar certo, no tamanho certo. Tudo por acaso. É isso que eles querem que nós criamos. É muita fé. Eu não tenho fé para ser ateu. Eu não tenho fé. Quando você olha, por exemplo, você chega na sua casa e vê o lixo revirado, você pode supor que o vento e a chuva fizeram aquilo. Ou até mesmo que vida não inteligente, pelo menos não inteligente no nosso nível, um cachorro fez aquilo. Um lixo jogado. Agora, uma casa. Você pode supor que um ser não racional ou forças impessoais, como o vento, criaram a casa? Não seria loucura? Com base em tudo que a gente vê neste universo? Com base em tudo que a gente vê neste universo é o seguinte: o caos nunca gera ordem. Exploda a minha casa. O que a gente vai ter? Caos. A explosão gera caos. O caos gera mais caos. Deixa a natureza entregue a si mesma. E o que acontece? Tudo tende a piorar. Isso é física, isso é lei da física. Tudo tende a piorar. A não ser que exista uma força para, por exemplo, cuidar da grama. Do contrário, tudo tende à corrupção. Este é o universo entregue a si mesmo, sozinho. Entregue a si mesmo, esse universo tende ao caos, tende à piora. Então, como? Como uma força impessoal criou um universo organizado e inteligente? Quando há ordem neste universo, há sempre inteligência. Sempre há. Sempre há inteligência por trás. Em tudo que a gente vê neste universo, quando há organização, há inteligência. Uma casa é fruto de inteligência. Tudo que a gente vê de grandes construções são fruto de engenharia, do engenho, da inteligência humana. Então eles querem que a gente acredite que tudo neste universo, tudo que tem ordem, que é belo, que é espetacular, tudo que tem ordem, vamos lá, tudo que tem ordem tem uma mente inteligente por trás. Todas as criações complexas, como uma casa, por exemplo, tem uma mente inteligente por trás. Assim é na natureza. Mas eles querem que a gente creia que a própria natureza, que o próprio surgimento dessa natureza complexa e organizada veio do nada. Veio do nada. Portanto, gente, não precisa ser gênio. É necessário muito pecado e ignorância para não enxergar o óbvio. No princípio, Deus. Deus fez todas as coisas. Deus fez. Deus fez. Um homem fez essa casa. É a coisa mais óbvia para supor. Deus criou a nossa casa chamada Universo, Terra. Vamos orar e agradecer a Deus por este dia, porque Ele é o Criador. O Evangelho começa em Gênesis, gente. Lembrem-se disso. O Evangelho começa em Gênesis. Por isso que é tão grave o que a gente vê nas escolas. Eles não precisam desconstruir Mateus. O Evangelho dito em Mateus. Eles só precisam desconstruir Gênesis. No princípio, Deus. Por isso essa ideia de ensinar darwinismo, essa mentira nas escolas. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais um dia. O Senhor nos criou. Nós não viemos do nada. Nós não somos fruto de uma explosão acidental. Mas nós somos frutos de um Deus inteligente, que criou com ordem, amor, poder e perfeição todas as coisas, inclusive nós, seres humanos, que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Porque, Pai, se o acaso tivesse nos criado, quem nós seríamos? Simplesmente um chimpanzé evoluído. Simplesmente um parente de um primata.
Não, mas nós não somos isso. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos do Senhor. O Senhor nos fez. Bendizemos o Teu nome por isso. Engrandecemos o Teu nome por isso, ó meu Deus. Louvamos o Senhor, porque nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos de quem nós somos e nós sabemos para onde nós vamos. Porque no princípio criou os céus e a terra. Porque no princípio Deus criou as coisas, todas elas. Por isso nós te louvamos, nosso Deus. Bendizemos o Teu santo nome e agradecemos por mais um dia, porque os céus proclamam: Deus é. Te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Louve ao Senhor. Deus abençoe, meus queridos.